Olá, voltei, mais um podcast, provavelmente os 70, episódio 70 do E Agora Faço Como. Meu nome é Felipe Pinheiro, eu sou oncologista, médico, professor de medicina e criador desse podcast. E aí eu queria esclarecer primeiro umas coisas. Geralmente eu preciso da ideia e tal para fazer o podcast e de vez em quando as ideias fogem, ou eu acho as ideias fracas e tal. E este de hoje surgiu de uma pirraça, uma brincadeira entre amigos. E aí eu tive a ideia de fazer o tema de hoje, que vai ser Sou Diferente. E agora? Faço como? Ontem, ou anteontem, tem alguns dias, eu fui chamado por colegas para tomar uma cervejinha, por vários colegas de forma coincidentemente sequencial. Mais ou menos uns quatro ou cinco ligaram para tomar uma no fim da tarde. E, e era bem no horário que eu ia para massagem. Eu faço massagem de vez em quando. Por sinal, recomendo bastante, principalmente para quem faz treino que possa gerar alguma tensão muscular e tal, para soltar aí os músculos, etc. E aliviar as dores. E aí, uns três dos quatro, cinco colegas sacanearam, pirraçaram e tal. E um mandou no Zap depois, falou, rapaz, depois você faz o podcast lá, faço massagem, e agora faço como? Eu tenho massagem, não posso sair, agora faço como alguma coisa assim. E eu achei interessante a ideia de fazer assim, sou diferente. E aí contar um pouquinho da história, porque isso, não por conta dessa questão da massagem, nem da cerveja, que eu acabei não indo mesmo, fui pra massagem, mas isso principalmente na adolescência, na infância, é bem complicado. É, Na infância, eu era um garoto, no meu entender, as pessoas falam que não, mas eu acho que era meio esquisito, né? Primeiro que eu era CDF, né? Não sei nem se usa mais isso, mas era estudioso, chatinho, se importava muito com nota, essas coisas todas. E, e não sei se eu era muito benquisto. Eu acho, para mim, que eu não era muito benquisto, não. Na, na educação física eu não gostava de futebol, eu gostava de basquete, eu fazia natação. Nas nas brincadeiras em geral, eu preferia jogos de tabuleiro, enquanto o pessoal gostava mais de jogos na rua. E sempre, normalmente, você é sacaneado quando você é diferente, né? Ou minoria. E antigamente, sei lá, 30, 40 anos atrás, ainda acho que ainda era mais respeitado, menos sacaneado. Eu penso que hoje, tanto as plataformas, aplicativos, mídias, redes sociais, etc., como a sociedade em si, meio que quer todo mundo igual, né? Todo mundo fazendo as mesmas coisas, gostando das mesmas coisas, e a gente acaba sendo moldado mesmo pelas coisas da sociedade. Então, lembrei que essa questão de você não ser igual a todo mundo traz algum sofrimento, principalmente na adolescência, crianças e tal. As crianças querem fazer parte do grupo, né? É, querem ser igual os coleguinhas. Os adolescentes querem fazer parte do grupo, da galera, do que se julga melhor na turma ou tal. E isso para o estudante, para o residente, para o estudante de faculdade, pode ser uma armadilha grande, no sentido de que se você não concordar
com o que a maioria tem feito, ou o que a maioria tem pensado, você é um esquisitão e tal. Então, precisa de autoestima, no sentido de não ligar para o que os outros falam. Eu não sei por quê, eu nunca liguei porque os outros falavam a respeito de nada de mim, por sinal. Pode ser só autoestima elevada demais. Segundo minha esposa, minha autoestima é demais. E segundo minha irmã também. Mas é uma coisa que protege, né? Assim, eu penso que quanto menos você se importar com o que os outros falam de você, melhor. Você vai ter uma vida mais tranquila, você vai seguir seu caminho. Claro que é interessante ouvir os outros, mas não sempre de forma muito, como eu vou falar isso, não muito sem autoestima nenhuma, entendeu? Sem pensar em você de forma nenhuma, sempre achando que você está errado, que os outros estão certos. Acho que os dois exageros são muito ruins. Então eu tenho tentado nos últimos anos baixar a bola um pouquinho, entender quando eu tô errado e tal, discutir, dar mais palavra aos outros e tal. Mas a autoestima protegeu bastante essa questão de fazer coisas diferentes. Eu fazia teclado na época de juventude, eu adorava tocar teclado. Mas era esquisito, todo mundo tocava violão, tocava guitarra, os homens, né? E as meninas tocavam piano, ninguém tocava teclado. Então era sacaneado, assim. Eu sempre vou lembrar de uma apresentação no antigo São Tarcísio, que foi feita. A gente tinha que fazer uma paródia de alguma música, alguma coisa artística sobre história. E eu tinha colegas bem bons em questões de música e fizeram uma paródia bem legal. E cada um tinha que tocar um instrumento, tal, tinha que formar uma banda, fazer uma música. E aí o pessoal chegou com violão e tal. E o que eu sabia fazer? Eu não sabia cantar nada. E aí eu fui tocar teclado na banda. É, então era esquisito. Se você. Eu era tímido, mas eu não achava errado tocar teclado, não achava errado querer jogar basquete, não futebol. Então, você precisa ter alguma autoestima, você precisa gostar de você mesmo. Isso é uma das coisas que eu acho mais é importante para você não ser facilmente influenciado para tanto para coisas ruins quanto coisas boas que não sejam boas para você. Então, a pessoa pode achar que é muito interessante aprender mandarim porque tá na moda ou já teve na moda, nem sei. E você quer aprender grego e você deixa de fazer o que você quer por uma razão sua para fazer o que os outros acham que você deve fazer. Isso traz muita angústia, muita tristeza. Então, isso em várias áreas. Por exemplo, na área dos investimentos, que a gente fala bastante aqui, não é porque todo mundo, ou todos os seus colegas, ou a maioria dos seus colegas, acham que é legal investir em ações, que você tem que investir em ações. Não é porque muita gente na sua cidade cresceu investindo em imóveis, terrenos, etc. E você vai ter que crescer investindo em imóveis, terrenos, etc. Então, não tem nada de errado em ser diferente. Não tem nada de errado se todo mundo quer ir tomar cerveja e você quer ir fazer a massagem. Desde que você não sofra com isso. Eu acho que é bastante ruim se você vai, por exemplo, se eu vou para massagem querendo ir tomar cerveja, ou se eu deixo de ir para massagem, vou para cerveja e fico querendo ir para massagem. Você não vai estar em dois lugares ao mesmo tempo. Você, isso aí vai dar errado. Então, cuidado com essas coisas para você não ser levado a fazer coisas que para os outros são boas e não para você. Não dá para você entrar no mercado de ações para investir em ações achando que o que te faz tranquilo, o que faz você dormir bem e ficar em paz é investir em imóveis ou não investir.
em nenhum mercado mais complicado, e sim juntar um pouquinho de dinheiro na poupança, ou no CDB, ou no LCA, LCI, etc. Então, você não tem que seguir a maioria, né? O que faz estimular a autoestima? Não sei. Como minha esposa e minha irmã e tal elogiam bastante essa questão da autoestima, porque traz um poder de você querer fazer as coisas mesmo, né, assim, por si, sem se importar quase nada com o que os outros vão falar. Eu tento estimular um pouquinho nas minhas filhas e tal, para que elas não cresçam com baixa autoestima. Não precisa ter nada demais para um lado, nem para menos. E uma das coisas que eu vi em alguns livros é a questão dos elogios dos pais. Então, para você que tem filho, tem muitos estudantes que têm filho e colegas que têm filhos, uma das coisas que eu tenho estimulado muito é elogiar as coisas positivas, né? E estimular o que gosta. Então, eu peguei fazendo uma coisa bem feia. Minha filha escolheu um presente de Natal que eu achei bem bobão. E aí, sem pensar, eu escolhi bem mesmo, assim, tal. Falei, rapaz, presente bobo, retado, não serve pra nada, negócio caro, chato, ruim, tem graça nenhuma, tal. Não, primeira coisa, soberba, né? Senti, eu não conhecia o brinquedo como ela conhecia. E aí eu me peguei fazendo isso, ela ficou chateada, triste, tal. Mas não. Aí a parte feliz é que ela não arredou o pé, ela falou, tá bom, então eu não quero, eu só quero isso. Se não puder ser isso, não quero outra coisa. Ela foi, pensa e tal, me fala. E aí depois eu fui pensar, falei, pô, tal, presente é dela, coisa dela, porque eu tô falando mal da coisa que ela quer, né? Baixando a autoestima, ela que escolheu. E aí, um ou dois dias depois, ela procurei, falei, ó, não, tal, andei pensando e tal. Você poderia me explicar melhor sobre o presente, o brinquedo, para que serve, o que faz? Aí ela explicou e tal, eu falei, pô, legal, tal, vamos ver se a gente consegue comprar, pegar e tal. E ela falou, ah, pai, tal, explicar. Então, assim, quando a gente fala isso, a gente baixa a autoestima, né? E baixa a autoestima é ruim. Você fica mais susceptível a más influências, a ser influenciado pelos outros, a fazer o que os outros querem que você faça. E isso pode levar a diversas coisas. Escolher uma especialidade ruim porque um tio, um parente, um primo falou, assistir ou pegar matérias optativas que você não gosta porque a galera escolheu, usar drogas sem querer usar drogas, ser influenciado a utilizar drogas listas, ou beber sem querer beber, ou preferir beber cerveja, já que mas você gosta mais de Coca-Cola ou de água com gás, fazer esporte que você não gosta e uma infinidade de possibilidades. Então, cuidado, você ou seus amigos, ou cuidado com seus filhos. Cuide da autoestima. Você tem direito de fazer o que você quiser, né? Tem que ser racional. Você não vai chegar fazendo coisas ilegais. Ah, mas eu quero. Deixa de maluquice. Mas dentro das coisas factíveis, legais da vida, dentro da legalidade legal, ser bom, pode fazer o que você quiser. E uma autoestima interessante facilita você levar com mais naturalidade as críticas, entender melhor o que você quer fazer melhor o que você tem vontade, se dedicar ao que te faz bem. Então, isso é bem interessante nas áreas de investimento. Por exemplo, há algum tempo me falam muito de fundo imobiliário, né? De FI. Eu não gosto de FI, eu não gosto de fundo imobiliário, eu já li alguns livros sobre fundo imobiliário.
Tenho até um belisquinho de fundo imobiliário, porque eu sempre testo as coisas antes de mexer com elas, né? E não gosto, até hoje não gosto. Todo mundo acha, todo mundo, né? Mas muitos amigos meus têm muito fundo imobiliário, gosta, falam que é espetáculo. Sei lá, não bateu comigo. Então você não é obrigado a ter, sem você se sentir à vontade. Mesma coisa a questão do Bitcoin, que ninguém fala mais, né? Porque tá afundando, afundou já, na verdade. Na época, acho que eu já falei isso aqui em outros. Eu testei em várias carteiras e tal. Muita gente tinha muito. Eu continuo sem ter nada. Eu coloquei lá R$ 400 para testar. Eu já falei isso aqui. E hoje tem R$ 82. Não sei nem aonde mais que eu perdi o papel. Mas em algum lugar tem R$ 82. Então, cuidado com as más influências e tente aí ler, você que tem uma baixa autoestima, ler um pouquinho de psicologia sobre como melhorar a sua autoestima. Existem vários livros sobre isso, é, e várias técnicas para melhorar a autoestima pessoal e estimular a autoestima nos outros. Alguns famosos, A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Tem até um TED, né? Aquele programinha que a pessoa dá uma aula ali de 20 minutos por aí, com ela. Muito interessante. A Coragem de Ser Imperfeito é um livro bem interessante. A Arte de Ligar o Foda-se, assim, mais ou menos, mas é interessante no sentido disso, de dizer foda-se, né? Para quem não tá gostando, então é interessante também. Autoestima como hábito, e a arte da imperfeição também, outros dois livros interessantes. Acho que vale a pena pesquisar, você que tem baixa autoestima, você que acha que é facilmente influenciado por outras pessoas, não consegue argumentar contra, tá ali facilmente sendo levado pela galera. Acho que vale a pena dar uma estudada para saber como você como você se blinda aí, melhor, né, das influências de fora, como você coloca suas vontades mais em evidência. Isso tá dentro do casamento, com o marido e esposa, tá na relação com os filhos, com os colegas de trabalho, numa discussão de caso clínico, como se portar, como falar, como argumentar sobre um suspeito diagnóstico diferente do que o outro tem. Tá em tudo quanto é lugar na hora de negociar valores, salários, posições, em tudo quanto é lugar. Então, acho que autoestima é uma coisa interessante de você ter pelo menos um pouquinho. Não precisa sair tocando de autoestima. A autoestima faz parte, e é interessante, ajuda bastante. Queria agradecer a galera do convite dessa semana, porque me estimulou aí, uma ideia para fazer o podcast. Então, o podcast, muita gente falando um pouquinho, muita gente não, mas algumas pessoas falando, vai ter essa semana, não vai ter, cadê o podcast tal. O podcast vai durar provavelmente infinitamente, assim, enquanto eu estiver vivo, provavelmente eu quero fazer. Quero ter uma meta de pelo menos uma, duas vezes por mês fazer, assim, pelo menos a meta que eu coloquei lá atrás, quando comecei era uma vez por mês. Mas se der ideia, toda semana vai ter toda semana. Teve uma semana rara aí que teve dois, então mas vai ter sempre. Mas a ideia é sempre ter coisas que eu acho que vale a pena falar e não fazer por fazer. Então, desculpe aí a não continuidade certinha de um dia, que eu sei que a maioria dos podcasts famosos, não, o meu não é famoso, não é gigante, mas tem uma data, um dia e tal. Infelizmente, eu não consigo manter esse volume e fluxo diário, no sentido de toda segunda, toda terça. E a ideia é sempre vai ter mais ou menos uma vez por semana, vai ter, com uma ideia que eu acho que vale a pena ser falada. Muito obrigado por todos os ouvintes, pela galera que manda justificativa,
perguntas e sugestões. E obrigado a galera que deu a ideia aí pela massagem. Um grande abraço.